Estresse, o portal para a morte. Esse é o tema do estudo desta semana, 19 de fevereiro de 2026. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. O tema da meditação diária desta quinta-feira se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 ao 5, com o tema: a tribulação produz a paciência. Portanto, está dizendo isso, está escrito: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Nós temos aqui como objetivo trazer esta palavra para sempre estar abençoando vidas, porque a palavra de Deus é o único alimento espiritual para a alma humana. Portanto, é necessário que você me ajude compartilhando, se inscrevendo nos nossos canais, Pastor Valdir dos Anjos, deixando o seu like, comentando, mandando esta mensagem para alguém. Você também será usado como canal de bênção, sendo um mensageiro da última hora. Portanto, também enquanto estamos pregando, ensinando a palavra de Deus, você pode nos ajudar, você pode ser abençoado, pode ser curado, pode ser tocado. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então prosseguir com a nossa meditação. Amados, vivemos em dias intensos. A pressão ministerial, familiar, emocional tem sido uma realidade constante. O estresse deixou de ser algo ocasional, passou a ser uma presença silenciosa no cotidiano de muitos servos de Deus. Portanto, dentro do tema da semana, estresse, um portal para a morte, entendemos que o estresse não tratado pode afetar corpo, alma, mente e também o espírito. Ou seja, o estresse não tratado pode afetar o corpo, a mente e a espiritualidade, tornando-se uma porta para enfermidades físicas, esgotamento emocional, até esfriamento espiritual. O estresse é real, mas o Deus que te chamou é maior do que a tua ansiedade. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, não nega a existência da tribulação, mas revela o propósito espiritual por trás dela. A tribulação pode ser uma ferramenta de Deus para produzir maturidade, ou pode se tornar um portal de destruição se não for tratada à luz do Espírito de Deus. Será que temos permitido que a tribulação produza paciência, ou temos permitido que ela produza apenas desgastes e estresse? Vejamos na explicação exegese dentro da hermenêutica do texto, na tradução Almeida Corrigida Fiel: nos gloriamos nas tribulações. A palavra tribulação do grego é tripes, carrega a ideia de pressão, aperto, compressão. Não é algo leve, é algo que esmaga. Paulo não diz que a tribulação é boa em si mesma, mas que o crente pode se gloriar porque conhece o resultado espiritual dela. Paulo escreve a uma igreja que enfrentava perseguições, conflitos, tensões
ele ensina que o sofrimento, quando vivido na dependência do Espírito Santo, gera crescimento, nos trazendo maturidade. Então, nobres pastores, líderes, entendam, a pressão ministerial não é sinal de fracasso. Muitas vezes é sinal de que estamos no centro da batalha espiritual. Mas precisamos aprender a transformar a pressão em formação. Vejamos, a tribulação produz paciência. A paciência aqui é hipomone, perseverança firme, resistência constante, capacidade de permanecer de pé. Não é passividade, é resistência ativa, sustentada pelo Espírito Santo. Quando a tribulação é enfrentada com fé, a paciência gera experiência, caráter aprovado. Experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, não decepciona. O Espírito Santo é citado como aquele que é derramado, como aquele que derrama o amor de Deus no coração. Aqui está a visão pentecostal. Não é força humana, é capacitação sobrenatural. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um texto de apoio nessa meditação diária que se encontra na Epístola do Apóstolo Pedro, primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Que versículo lindo e maravilhoso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vejamos, lançando indica ato intencional. Não é automático, é decisão. Ansiedade envolve preocupações, tensões, inquietações internas. Ele tem cuidado, está presente, está no presente contínuo. Ele continua cuidando. Pedro escreve a uma igreja aflita. A orientação não é negar o sofrimento, mas transferir o peso. Aqui cabe uma palavra direta para nossas vidas. Pastor, nobre líder, caro professor, obreiro, cristão no Senhor, você não precisa carregar o peso do mundo. Jesus já venceu o mundo. Amados, quantos líderes estão adoecendo porque assumiram responsabilidades que pertencem a Deus. Portanto, vejamos a visão, vejamos na primeira carta do apóstolo João o que está dizendo. Na primeira carta, a primeira carta do apóstolo João enfatiza comunhão com Deus, amor prático, confiança diante de Deus. No versículo de número 17 do capítulo 2 diz: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, muitas vezes, vejamos, o estresse muitas vezes está ligado à expectativa mundanas. O estresse muitas vezes, o estresse excessivo muitas vezes está ligado a expectativas mundanas, reconhecimento, resultados visíveis. João nos chama à permanência em Deus. Vida espiritual fragmentada gera ansiedade espiritual. Quando estamos em rota de colisão com a vontade de Deus, o estresse aumenta. Quando permanecemos nele, há
equilíbrio. Vejamos, devemos identificar as circunstâncias, ou seja, identificando as circunstâncias que conduz ao estresse. Fiz aqui uns apontamentos rapidinho, baseando em nossa lição esta semana. Agora aplicamos de forma prática e pessoal. Falta de prioridades e planejamentos. Sem organização, tudo vira urgência. Sem direção, tudo vira peso. Ore, planeja, desligue. Nem tudo é emergência espiritual. Falta o excesso de trabalho. Cuidado, muitas vezes Cristo já nos libertou da prisão, do domínio de Satanás e da escravidão do pecado, mas nós tornamos a nos colocar debaixo de outro jugo pesado, do jugo do estresse, do jugo da preocupação, do jugo do trabalho. Eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar eu não consigo, eu não possuo, e esquecemos que nós não somos o que temos, somos o que somos perante Deus. Portanto, tenha cuidado, porque o excesso de trabalho traz estresse, cansaço, mas a falta de trabalho também. O ócio desordenado gera culpa, o excesso gera esgotamento. Portanto, veja bem, seja grato a Deus, agradeça a Deus pelo chamado, mas respeite o seu corpo e alma e tire tempo para descansar. Vai com calma, o vaso é de barro. Deus nos fez um corpo que necessita de descanso, então tenha cuidado. Vejamos, alimentação pobre ou em nutrientes, corpo debilitado, afeta mente e espírito. Somos templo do Espírito Santo. Cuidar da saúde não é carnalidade, é mordomia espiritual, ou seja, é mordomia cristã. Dificuldades nos relacionamentos interpessoais, conflitos não resolvidos, drenam energia emocional. A falta de perdão alimenta o estresse. Então, cuidado, procura. Não estou dizendo que você tem que chegar pedindo todo mundo para ser seu amigo, não. Peça ao Senhor que lhe traz boas companhias. Peça ao Senhor que lhe traz pessoas que podem ser canal de bênção na sua vida e que você possa ser instrumento de bênção na vida deles também. Peça ao Senhor que te direciona. Peça ao Senhor que direciona pessoas até a porta da sua casa. Portanto, olha, a mágoa, o rancor, não fica aí esperando a pessoa que te ofendeu vir te pedir perdão, não. Perdoe. Em nome de Jesus, lança fora, joga fora esse fardo, não é teu. Pastor, é porque tu não sabe como eu fui humilhado, tu não sabe como eu fui afrontado. Eu imagino que deve ter sido doloroso para ti, mas maior afronta, maior humilhação, maior perseguição passou o nosso Senhor Jesus Cristo em nosso lugar, e mesmo assim ele perdoou, sendo Deus, ele perdoou. Então nós que somos homens, servos de Deus, devemos perdoar como nós queremos que Cristo nos perdoe. Então lance fora. Pastor, não consigo. Vou te dar só uma dica. Começa a falar agora mesmo. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo em nome do Senhor Jesus. Deus, eu estou perdoando porque o Senhor já me perdoou e eu quero que o Senhor me perdoe como eu perdoo. Em nome de Jesus está perdoado. Pastor, mas ainda está doendo. Não tem problema. O perdão é o início da cura. O perdão não traz amnésia. O perdão faz lembrar e não deixa doer. Então o perdão é lançar fora o lixo que alguém jogou em nós. Então o perdão é dar o remédio para o outro, mas quem sara é nós. E em contrapartida, o ódio é o veneno que a gente dá para o outro, mas quem morre é a gente. Então perdoa, lança sobre Cristo esse fardo, porque Ele cuida de você. Oh, aleluia. 1 João enfatiza que quem ama permanece na luz. A vida espiritual fragmentada
quando as orações é irregular e a palavra é negligenciada, o coração perde a estabilidade. Então permaneça na oração. O Salmo 23 declara: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. O descanso não é sinal de fraqueza, mas um ato de confiança no Senhor. O descanso não é um sinal de fraqueza, mas um ato de confiança no Senhor. Tribulação sem Deus produz estresse, tribulação com Deus produz maturidade. Já estamos terminando. Romanos capítulo 5 nos ensina que a tribulação não é o fim da história, ela é processo. O estresse pode ser um portal para a morte física, emocional ou espiritual, quando não é tratado, mas nas mãos de Deus, a tribulação se transforma em paciência, caráter e esperança. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. Ele não apenas nos chama, ele nos sustenta. Estamos permitindo que o Espírito transforme nossa tribulação em esperança, ou estamos permitindo que ela nos consuma silenciosamente? Hoje o Senhor nos chama ao equilíbrio, identificar as causas do estresse, restaurar o relacionamento, cuidar do corpo, fortalecer a vida espiritual. Caros pastores e líderes, vejam bem, igreja amada, não fomos chamados para viver esmagados, mas para viver sustentado pelo Espírito. Que neste momento estamos terminando esta mensagem. Caros ouvintes, todos que me ouçam, vejam bem, que viemos a reconhecer as circunstâncias que produzem ou que conduzem ao estresse e que precisamos tomar decisões práticas, tipo buscar maturidade espiritual, descansar na graça de Deus, que a tribulação produz em nós paciência, que a paciência produz experiência, e que a experiência produz esperança, e que a esperança jamais nos deixe confundidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.